Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. As crianças com a tia Thalita, amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 9, versículo 22. Juízes 9, 22. 9, 7, desculpa. A parábola de Jotão. Eu não sei se vocês conhecem essa parábola, mas ela tem um grande ensino para nós. Olha só o que diz a palavra de Deus. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim. Em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá, vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram às oliveiras: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Até aí nós vamos orar. Feche os olhos. Peça para Deus nos ensinar através dessa palavra. Pai, tua palavra é vida, tua palavra se renova a cada amanhecer. Fala ao nosso coração, Senhor, e nos ensina. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, essa parábola é uma parábola muito interessante. Por quê? Uma floresta. Imagina só, uma floresta queria eleger um rei. Uma floresta queria levantar o melhor rei ali para reinar na floresta. E aí, o que aconteceu, que nós lemos aí, diz o versículo 9, que eles foram até a oliveira. A oliveira é a que produz a oliva, o azeite, né? Foram até a oliveira e falaram: Oliveira, vem ser o nosso rei aqui na floresta, oliveira. E a oliveira olhou para si mesmo e ela falou: diz o versículo 9, eu vou deixar o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, para ir reinar, para ir me desgastar com vocês, com as outras árvores da floresta. E a oliveira negou. Então chamaram a figueira. Foram lá na figueira. Figueira, vem você, né, reinar sobre nós. Aí a figueira, o que ela respondeu? Versículo 11. Eu vou deixar a minha doçura, os meus figos doces, para ir pairar sobre vocês? Ah, não. E ela negou também. E aí diz a palavra de Deus que as árvores foram até a videira, né? As uvas, aquela que produz uva. E chegaram nela e falaram: Vem, videira, versículo 12. Vem ser o nosso rei, vem reinar. E a videira o quê? Também negou. O que ela respondeu? Falou: Não, eu vou deixar o meu vinho, que agrada a Deus e os homens, né, para ir
me desgastar, não. E no fim, aquelas que podiam dar o seu melhor, o seu fruto, aquilo que era o seu melhor em prol do todo, acabaram se privando, né? Não queria se desgastar, não queria se cansar, não queria, né, se sobrecarregar, e por fim foram até o espinheiro. E chegaram no espinheiro e falaram: espinheiro, você reina sobre nós? Quer ser nosso rei? Aí o espinheiro falou: vou sim, e lançarei espinhos sobre vocês. E aí termina essa parábola. Mas o que será que isso está querendo nos ensinar? E é algo realmente muito importante para a nossa vida. Deus nos deu dons. Deus nos deu capacidades. Há dons naturais e há dons espirituais. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele se move sobre a igreja e ele distribui o dom sobre cada um de nós. Então, conforme a sua vontade, o Espírito Santo derrama o dom. Esse aqui eu quero dar esse dom, esse aqui é esse dom, e o Espírito Santo distribui o dom sobre nós. Mas nós precisamos ter esse zelo no nosso coração. Por quê? Porque chegará um dia que todos nós prestaremos contas daquilo que Deus nos deu. Quem se lembra da parábola? Da parábola dos dons. O Senhor chegou nos seus servos e a um ele deu 2 talentos, a outro ele deu 5, a outro ele deu 10, e um foi lá e multiplicou, e outro foi lá e multiplicou o seu dom, mas teve um que tinha 2 talentos, e ele achava tão pouco os seus talentos, tão pequeno, e ele enterrou os seus talentos. Ele achava algo tão insignificante, afinal, o outro tinha recebido 10 talentos, o outro tinha recebido mais 5, o que era aqueles 2 talentos dele? E diz a palavra de Deus que um dia o senhor daqueles servos voltou. E quando aquele senhor voltou, ele pediu conta daqueles talentos. O que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com os dons que eu te dei? E aí um disse: olha, Senhor, eu multipliquei os talentos. O outro disse: olha, Senhor, eu multipliquei o talento. E o outro respondeu: Senhor, como eu sei que o Senhor é muito exigente, eu enterrei os meus talentos. Mas toma aqui, Senhor. E desenterrou e quis devolver ao seu senhor. Só que o Senhor olhou para ele e disse: servo mau e negligente, por que agiste dessa forma? Como ele disse aí, se eu realmente semeio, ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei, por que você não colocou pelo menos num banco para render? Como? E aí então, diz a palavra de Deus, que aquele homem, porque pegou os seus 2 talentos e enterrou, ele foi lançado nas trevas exteriores. E diz então, o Senhor falou: ao que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E perceba esse detalhe interessante, que ele é jogado nas trevas exteriores. Olha lá, servo inútil, lance-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra é muito forte, sabe por quê? Porque nós mesmos não temos dimensão quanto os nossos dons naturais, espirituais, são importantes para o nosso meio, para a nossa família, para aquilo que é o nosso ministério. E muitas vezes nós acabamos agindo dessa forma, como a videira, como a figueira, como a oliveira. Como assim? Elas tinham a capacidade, elas eram as melhores. A figueira, ela era a mais doce. Quem melhor ali para ser doce, para tratar realmente com doçura aquele reinado? A oliveira, ela tinha um azeite,
Quem era melhor para realmente agir ali com o seu azeite, que é uma figura do Espírito Santo? Tinha também a videira. Quem mais simboliza a alegria, simboliza o perdão do que a videira? Mas muitas vezes nós agimos como eles. E se nós deixarmos, cada vez mais nós pegamos nossos talentos e nós os escondemos. E nós não queremos mais usá-los em prol do próximo. E nós não queremos mais usá-lo em prol da própria família. E nós não queremos mais usá-los em prol de ninguém, porque como eles, você começa a se cansar, você começa a achar, não, eu não vou fazer, não, eu não vou isso, não, e aquilo eu não vou me desgastar, não, eu vou deixar tudo que eu tenho para fazer isso. E sabe o que acontece? Você está cometendo um pecado contra si mesmo, contra o Senhor, porque vocês viram que aquele homem foi chamado de servo inútil, e ele foi lançado nas trevas exteriores, aonde haveria choro e ranger de dentes. Ou seja, aquele homem iria ser condenado. Por quê? Porque ele não estava mais disposto a viver, a doar-se, a dar-se por ninguém, a não ser realmente, a viver aquilo que era somente em prol de si mesmo. E olha a consequência, porque nós nem pensamos. Nós nem pensamos quantas pessoas nós conhecemos e sabemos que têm enterrado seus talentos. Quantos você conhece que têm seus dons, que têm sua vocação, que têm seu chamado e acaba enterrando. Porque assim como a figueira, como a videira, fala, não, eu não vou deixar mais a minha vida, o meu conforto, a minha paz, a minha tranquilidade para fazer em prol da ingratidão, em prol de gente egoísta, em prol disso e daquilo, e acaba pegando o talento que Deus deu e enterrando. E vai enterrando, mas vai chegar um dia que nós prestaremos conta dos nossos dons. Nós prestaremos conta, e tudo que Deus te dá, na verdade, é para que você seja um servo do Senhor na terra. Como a Bíblia fala, quando fizerdes algo, fazei-o para o Senhor, e não como se fosse para os homens. Então você faz como se fizesse para Deus, e Deus vai te abençoar quando você usa os seus dons em prol do reino, quando você usa os seus dons em prol da obra de Deus, enquanto você usa os seus dons em prol da sua família, enquanto você usa os seus dons em prol do próximo, quando você usa os seus dons em prol da sociedade, você está sendo um servo útil, um servo abençoado, e você vai ver que aqueles servos que pegaram os seus dons e desenvolveram os seus dons, o Senhor fala bem deles, o Senhor os abençoa mais e mais. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, esse é o tempo de nós realmente nos levantarmos diante do Senhor e exercermos, não com peso, não com tristeza, não com constrangimento, mas exercermos com amor o nosso melhor diante do Senhor. Sabe por quê? Porque haverá galardão em nome do Senhor Jesus. Há galardão em Deus. O seu trabalho não é vão no Senhor. E cada vez que você faz, como diz a Bíblia, fazei-o, não como se fosse para os homens, mas para Deus. Cada vez que você faz realmente para agradar ao teu Senhor, em nome de Jesus, Deus te abençoará poderosamente em nome de Jesus. Como ele mesmo disse, ao que tem, mais lhe será dado. Porque Deus não vai cobrar de nós o que nós não temos. Mas naquele dia, o Senhor realmente verá o que nós fizemos com o que nós temos. Então o Senhor, ele olha para nós e ele espera isso, que você multiplique. E quanto mais você se esforça e você usa o que você tem, o Senhor mais te capacita, mais o Senhor te habilita, mais o Senhor realmente te usará, te abençoará na terra e eternamente no céu.
Porque você vê a gravidade de nós não usarmos os nossos dons, a gravidade de nós enterrarmos os nossos dons, a gravidade de nós pegarmos a capacidade que nós temos, seja qual área for, e você enterrá-la em prol de si mesmo, em prol somente daquilo que te convém. Não, a nossa capacidade, o nosso dom vai servir para a honra e a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Como a Bíblia fala, que o Senhor nos abençoa com toda generosidade, para que a nossa generosidade gere nas pessoas glórias a Deus. Então Deus vai te dar, Deus vai te capacitar, Deus vai realmente te encher. Para quê? Para que aquilo que você faz com excelência, com amor, com zelo, o que vai acontecer? Você possa gerar no coração das pessoas glórias a Deus, e nós não enterraremos os dons. Se você pensar agora, quantos pastores você conhece que um dia receberam uma unção e enterraram os seus talentos? Quantos presbíteros? Quantos diáconos? Quantos missionários? Quantos e quantos e quantos? Só que não existe a possibilidade de enterrar talentos, não existe. Nós carregamos sobre nós a responsabilidade de tudo que Deus deu na nossa mão. E até o último dia das nossas vidas, nós somos responsáveis pelos nossos dons, pela nossa capacitação, pelo que nós sabemos, pelo que nós conhecemos, pelo que nós podemos, e é isso que nos trará pleno galardão diante do nosso Deus nos céus. Então, essa noite eu tive um sonho muito interessante que eu fiquei até, comentei com o bispo. E haviam bebês em que nós queríamos que esses bebês, eles gerassem. Só que eles eram bebês. Bebê não vai gerar. Bebê tem que estar na fralda ainda. E muitas vezes, você acaba querendo que situações ocorram na sua vida, que coisas aconteçam em áreas que não é tempo de acontecer. E não adianta. Você pode espernear, você pode querer, porque querer impor. E nessa visão eu vi algumas pessoas do nosso meio que tinham esses bebês. E estava lá forçando o bebê para ter um poder gerador, mas não era tempo de ter poder gerador, porque o bebê ainda estava na fralda. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus tem nos dado capacidade, habilidades. Tenha limites naquilo que é a tua espera, a tua expectativa, em situações, em coisas, em pessoas. Porque as coisas só acontecerão no tempo de Deus na tua vida. Não adianta querer fazer o bebê gerar, ele não vai gerar. Não adianta querer potencializar e querer, não vai. Há coisas que ainda é tempo de ser gerado, de ser cuidado, de ser amparado. E eu quero declarar na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, que em nome de Jesus você vai saber esperar o tempo perfeito de Deus. E a hora que as coisas tiverem que acontecer, elas acontecerão diante dos teus olhos em nome de Jesus. Não adianta você pelas palavras tentar impulsionar algo que não vai acontecer. Não é porque Deus não quer que aconteça, é porque não é tempo de acontecer. Mas o tempo chegará, as coisas vão gerar, as coisas vão acontecer e chegará o tempo da maturidade, onde você poderá sim ver resultados nas pessoas que você espera, nas coisas que você espera, nos filhos, etc. Porque essa é a vontade e o querer de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Agora, o que nós não podemos é ser estas árvores que têm as suas habilidades e começam a guardar os seus talentos, porque não quero mais se desgastar, não quero mais me cansar, não quero mais me estressar, não quero mais tanto trabalho, não quero mais tanto esforço, não quero mais tanto desgaste. Não dê um ponto final na tua vida em nome de Jesus, mas realmente se levante na força do Senhor.
Coloque diante dele os teus talentos. Fala, Senhor, isso é o que eu sei e eu vou fazendo. É devagar, mas é sempre. Está cansado, descanso, mas eu prossigo até o último dia, até a volta do nosso Senhor Jesus. Vai andando e chorando, levando a semente. Vai andando e chorando, fazendo o que te compete fazer. Porque lá na frente, o Senhor tratará com cada um individualmente. E o Senhor há de trazer plena paz e, em nome de Jesus, galardão e recompensa aos que lhes são fiéis, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar e nós vamos orar. E eu quero desafiar você, figueira, videira, oliveira. Se você é a oliveira da sua família, seja oliveira. Só seja oliveira. Se você é a videira da tua família, seja a videira. Ah, não tem como a videira dizer, eu cansei de ser videira. Você é videira. Então derrama perdão na sua família. Você é oliveira, derrama azeite na sua família. Você é figueira, derrama doçura sobre a sua família, derrama fé. Mas não pare. Você não pode desistir. Você não pode parar. Você é você e os seus frutos permanecerão para sempre diante do Senhor em nome de Jesus. E naquele dia o que Deus vai cobrar de você não é o fruto da figueira se você é oliveira. Não. O que Deus só espera de você até o último dia é que você seja a oliveira ou seja a videira. Você exatamente seja quem você é, até o fim da sua vida em nome de Jesus. Lembra quando Jesus encontrou aquela figueira que só tinha ramas e não tinha frutos? Lembra? Que ele amaldiçoou e ela secou? É isso. Por quê? Porque se você é videira, você é alguém que Deus chamou para derramar perdão. Se você é oliveira, se Deus te chamou para derramar o azeite, a unção, a misericórdia sobre a sua casa. Se você é quem você é e tem o dom que você tem, é esse dom que Deus espera de você até o último dia da tua vida em nome de Jesus. E se for para acontecer algo, é você multiplicar. Vai aumentar os seus dons, mas não diminuir em nome de Jesus. A tua fé não pode parar, a tua oração não pode calar, a tua convicção não pode parar, a tua força não pode parar. Em nome de Jesus, o teu positivismo não pode parar. Você não pode deixar de ser exatamente quem você é no Senhor. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Eu quero que você pense na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja. Que o Senhor possa fortalecer suas mãos. E eu oro por multiplicação de dons, porque o Espírito Santo, em sua multiforme sabedoria, distribui dons. Que o Senhor te capacite mais e mais, que o Senhor te habilite mais e mais, que o Senhor te encha de poder, de autoridade, de esperança, de confiança, que o Senhor te encha de bons frutos, que o Senhor te encha as tuas mãos, e você tenha muito para dar, e pouco a precisar em nome de Jesus. Mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe, que em nome de Jesus você possa sim dar, mas pastor, eu não aguento mais, eu dou e não recebo nada, eu me mato, eu sou sugado, eu não recebo nada, nem gratidão. Pois é isso mesmo, dê. Se você der é porque você tem, derrama o que você tem em abundância, em nome de Jesus, porque quem crê em Jesus, rios de água viva fluirão do teu interior. Então flua sobre a sua casa, flua incansavelmente, amor, fé, misericórdia. Em nome de Jesus eu declaro o poder do perdão, o poder da libertação, o poder das boas obras, o poder
poder da gentileza, o poder da bênção, o poder das orações, o poder da profecia, o poder da fé, vão fluir, vão fluir, vão fluir, vão fluir sobre a tua casa, vai regar a tua família, vai regar o teu trabalho, vai regar o teu ministério, e os teus dons vão estar vivos diante de Deus, em nome de Jesus. Servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, em nome de Jesus. Restaura hoje tudo que você tem de melhor, tudo que Deus já te deu, tudo que Deus já fez na tua vida, restaura hoje, e fortalece no Senhor, em nome de Jesus. Árvore frondosa, árvore frutífera, é para isto que o Senhor te chamou. Deus, eu oro pelo teu povo, fortalece o teu povo na terra, Senhor, fortalece o fruto das mãos do teu povo, fortalece, meu Pai, sobre a casa deles, fortalece sobre o ministério deles, fortalece sobre as capacitações deles, em nome de Jesus. Que cada um saiba exatamente quem é no Senhor, e no Senhor produzam abundantes frutos. Eu declaro milagre, eu declaro prosperidade, eu declaro fartura, eu declaro em nome de Jesus que vai sobejar resultado nas mãos dos teus servos, e que em nome de Jesus, aqueles que queriam paralisá-los, em nome de Jesus vão ver eles produzirem a 100, a 30, por um, em nome de Jesus. Eles produzirão abundantemente mais, porque não são figueiras estéreis, mas são pessoas que produzem frutos abundantes. Eu os abençoo, e que toda a família, toda a casa, todo o trabalho, em todas as áreas, eles com seus frutos prevaleçam. Eu abençoo as mãos dos teus servos, e declaro o poder do Espírito Santo sobre cada casa, sobre cada família, que os dons deles produzam alegria, produzam cura nos lares, produzam frutos abundantes, produzam dinheiro, produzam prosperidade, produzam riqueza, produzam saúde, produzam, meu Pai, em nome de Jesus, bondade, alegria, festejo. Em nome de Jesus, que os frutos deles produzam coisas boas para a casa deles, que seja assim através deles, muitas bênçãos que venham sobre todos ao redor deles, porque o Senhor é Deus, Deus que abençoa os seus, Deus que faz do seu povo um povo saudável, ou Deus eterno que através das águas purificadoras dá ao teu povo fruto abundante. E eu profetizo que eles serão sim a coluna das suas casas, serão os mantenedores, os provedores, não só de bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais abundantes. Está ligado na terra e no céu, pela tua palavra, em nome de Jesus. E nós não nos cansaremos, meu Pai, do que teremos e do que possuiremos, porque tudo virá da tua mão sobre nós e nossa família, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Está ligado na sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, nesta mesma fé, pega esse envelope na sua cadeira. Nós vamos entregar nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe sua casa todos os dias, amém? Abençoe seu lar. Nós tivemos aqui na sexta-feira, o culto de oração. É muito importante. Você ora já pelo mês inteiro. Em nome de Jesus, a primeira sexta do mês, você consagra o seu mês inteiro. Nós viemos hoje do sepultamento do esposo da Socorro, o Everaldo. E realmente foi algo assim, repentino. No sábado ele estava com uma dor no estômago forte, com ânsias, e ninguém nem imaginava. No fim ele já estava infartando desde o sábado. Aí no domingo, no meio do dia, acabou, efetuando lá aquilo que já era uma enfermidade que estava nele.
Então clame ao Senhor. Não acha que é muito clamando, estou orando demais, já estou vindo na quarta, orando. Ore. Porque a oração nunca é pouco para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Erga ao alto sua mão. Pai, eu quero abençoar a vida profissional e financeira do teu povo. O Senhor tem dado talento, Senhor, ao teu povo. E que cada um, na sua área de talento, na sua área profissional, possam, meu Pai, em nome de Jesus, adquirir uma boa posição, adquirir uma estabilidade financeira, produzirem frutos, meu Pai, financeiros também, para si, para a própria casa, para a tua casa também, Senhor. Eu oro em nome de Jesus que seja repreendida toda miséria, toda doença, toda obra do mal em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Todo mal saia pelo poder da fé. Senhor, o poder dos votos, das ofertas, dos dízimos dos teus servos. Repreenda o devorador, o migrador, o destruidor. Em nome de Jesus, que seja dissipado da casa, da família, da parentela, da descendência, toda semente do mal, em nome de Jesus, que venha e paire sobre o teu povo, toda a prosperidade, toda a multiplicação e toda a glória de Deus. Eu abençoo os teus filhos, profetizo bênção e prosperidade e declaro a tua presença em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quem trouxe sua oferta ou seu dízimo, pode trazer no gasofilácio ou fazer o seu pix. Vamos levantar nossa mão. Quem ainda não adquiriu a ação entre amigos, ajude-nos, amém? Já está acabando para nós podermos fazer o sorteio e você ganhar esse creme em nome de Jesus. Levanta sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve em paz debaixo desta palavra, que você nunca negue os teus frutos, nunca segure os teus frutos, que você nunca enterre os seus frutos, por cansaço, por egoísmo, por estafa. Não. Em nome de Jesus. Mas que você seja uma árvore frondosa, 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 frondosa. E que todos possam se alimentar, em nome de Jesus, do melhor de Deus que está em ti. Eu te abençoo com esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Um beijo, Deus abençoe.